Deixei vocês quietinhos ontem, né? Tem que viver o luto, né? Tem que viver o luto. Você perdeu um Fla-Flu desse jeito, filho, depois de tudo que a torcida fez, depois de toda a magia que teve nas arquibancadas sul do Maracanã. É dolorido demais você perder pela falta, né? Por falta de coragem, né? O Fluminense, por falta de coragem, é complicado demais. Eu sei, a camisa é linda, né? Eu sei, a camisa é linda. Tá vendo o trabalho que ela tem aqui? É linda. Eu sei que é. Olha só, terapia, né? Terapia e o tema não pode ser outro, né? O tema é o senhor Mano Menezes. Eu queria fazer esse vídeo até mais tarde, mas eu vou fazer agora na hora do almoço porque eu não aguento mais e a gente tem que reagir agora. Até porque já veio o sorteio de Sul-Americano e o cacete. E não sai da minha mente, filho. 23 Libertadores, 24 Recopa, 25 Sul-Americano. Pode falar o que vocês quiserem. Da minha cabeça isso não sai. 3 títulos internacionais em 3 anos, é isso. Sabe quando você começa a namorar a mina mais descolada do rolê? A menina mais descolada do rolê, tu começou a namorar, e o cacete. Aí quando você começou a namorar ela, primeiro você conheceu ela, você ficou com ela, e o cacete. E ela é desenrolada, e ela é popular pra cacete e tudo. Você se apaixonou por ela, começou a namorar. Você começou a namorar, você quer mudar ela. Você quer mudar ela? Não, você quer que ela fique muito caseira, muito quieta, casa, você não quer que ela cumprimenta todo mundo na rua e tal. O que é isso? Isso é um choque de comportamento. Você quer que ela faça alguma coisa que ela não pode fazer. Você quer que ela entregue pra você uma coisa que ela não vai entregar nunca. E a mesma coisa ao contrário. Não, você começou a namorar uma menina muito tímida, muito quieta, muito calada e tudo, e tudo. Aí você vai e casa com ela. E você casa com ela, você quer que ela seja Nossa Senhora, mas você não fala com meus amigos. Nossa Senhora, mas você não... Você vai no samba, você vai no pagode comigo, tu no samba, tu fica quieta. Nossa Senhora, mas gente que eu quero dar uma endoidada, quero tomar uma cerveja, quero fazer maluquice, e você não quer. Não adianta, filho. Porque isso é comportamento. Você já viu antes quando você estava namorando. Não adianta você querer mudar agora. Ok? Nossa reflexão com o Mano Menezes é a mesma coisa. Eu já troquei essa ideia com vocês aqui. O Mano Menezes com o Fluminense, ele tem uma incompatibilidade, ele tem um choque cultural. Já falei isso pra vocês. E enquanto ninguém enxergar isso, os dois vão sofrer. O Mano Menezes vai sofrer de um lado e o Fluminense vai sofrer do outro. Às vezes o Mano Menezes ele fica pensando assim, puta merda, cara, salvei esses caras do rebaixamento ano passado e tudo, e eles não conseguem gostar de mim, eles não conseguem ter empatia comigo. Sabe por quê, mano? Porque você pensa o futebol completamente diferente do que o Fluminense pensa. Você enxerga o futebol diferente do que o torcedor vê. Então não adianta, até às vezes na sua vitória, dependendo da maneira que você ganhou o jogo, o torcedor do Fluminense ele vai reclamar. Entende? Porque isso é cultural, filho. Esse clube tem mais de 122 anos. Esse clube passou do meu avô, pro meu pai, pra mim, pra Lorena e pra todo mundo que tá assistindo aqui. Ele vai passando de geração em geração. Isso é complicado demais. O torcedor, ele exigiu uma coisa que você não pode entregar. E você não tem pra entregar. Por quê? Porque a maneira que você enxerga o futebol é assim. E você não vai mudar com quase 70 anos. Você vai mudar com quase 70 anos? Eu gravei um vídeo falando pra você, eu sei que todo mundo aí, vocês assistem os vídeos e tudo. Você não podia disputar uma final de Campeonato Carioca, você não podia disputar um Fla-Flu decisivo como se fosse um Grenal. Foi isso que você fez. Você disputou um Fla-Flu como se fosse um Grenal. Eu não tô desmerecendo o Grêmio Internacional, não. Mas a cultura do futebol no sul do país ela é muito diferente daqui, querido. Não dá pra você disputar o final de campeonato só brigando, duelando, anulando um ou outro. Como é que é o Grenal? O Grenal dificilmente tem goleada. O Grenal é 0x0, é 1x0, é 1x1, é 2x1. Inclusive esse último jogo foi 1x1 também. É 1x0, 0x0, empate, é uma brigaiada danada. É um brigando com o outro, é um querendo anular o outro, entendeu? No Rio de Janeiro não é assim. O Fla-Flu você tem que jogar bola. Entendeu? Você tem que jogar bola, tem que propor jogo. Por que o Fla-Flu dá muito 4x3, 3x2, 5x3, 5x4? Tem um... Por quê? Porque o Flamengo ataca, o Fluminense ataca e é isso. É essa guerra que eu já falei pra vocês, que não é uma guerra só dentro de campo, é uma guerra espiritual. É o que acontece na arquibancada, é o que acontece nas nossas famílias, é o que acontece nas tradições dos dois clubes. Você entende? Não, você não entende. Ficou muito claro que você não entende. Então pra você ganhar, primeiro que pra você ganhar um Fla-Flu, você tem que merecer ganhar um Fla-Flu. Tu não vai ganhar na sorte. Igual você pode ganhar outros clássicos aí, Brasil e mundo afora. Não vai! Você vai ganhar se você merecer. E pra ser campeão, aí, meu filho, aí você eleva isso ao quadrado, ao cubo, aonde você quiser. Entendeu? Para ser campeão, aí que você tem que merecer mesmo. Aí que você tem que ter a coragem. Aí que você tem que ter a fé. Aí, por que você tendo a coragem, você tendo a fé, você confiando, o verde da esperança do Fluminense acontecendo, a sobrenaturalidade vem. João Paulo II veio, o pó de arroz vem, e aí acontece. Acontece a Barrigada Santa, acontece o Germancano, acontece o Marcelo no 4x1, acontece o Flávio Minuano em 1969, acontece o Manfrini em 1973, acontece o Marcos Caneiro de Mendonça em 1919, acontece o Batatais em 1941, acontece o Assis em 83, acontece o Assis em 84 e por aí vai. Ok?
É assim que você tem que dar, entendeu? Você tem que dar componentes para a sobrenaturalidade acontecer. E o que é esses componentes? É fazer por merecer. Por merecer. E você não fez por merecer, entendeu? Eu ouvi o pessoal falando, mas o time foi frouxo. Eu discordo que o time foi frouxo. O time lutou, o time guerreou, o time fez aquilo que o treinador mandou fazer. Pediu pra fazer. Os jogadores do Fluminense, não, ele guerreou. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Aquele meio de campo do Flamengo, a gente tem que... senão vira maluquice. Se a gente for aqui na maluquice, no clubismo e tal, aí vira loucura, né? Porque aí você tapa os olhos pra verdade. O meio do campo do Flamengo é maluquice, pô. Você pegar o Eric Pulgar, apesar dele ser maldoso, e ele não precisa de ser maldoso, porque ele tem bola pra cacete, é muito bom jogador. Esse Eric Pulgar, com o Gerson, esse De La Cruz, isso é filho de Lúcifer, filho. Isso tem que estar mochilado com o Alexandre na Novela Viagem. O menino, ele não para de correr, a intensidade dele é absurda. O meio de campo do Flamengo é pesado demais, querido. Lembrei até daquele senhorzinho falando do Neymar lá. É maloca pesada. Desculpa brincar. Duelar, o jogador duelar, ele duelou. Mas você precisa de uma orientação tática. Você precisa... Não, Gugu, mano, qual era a sua estratégia? Você queria levar o jogo até os 30 minutos do segundo tempo. E depois dos 30 minutos do segundo tempo, nós vamos fazer o quê? Qual é a ideia pra depois dos 30? Porque a gente da arquibancada, a gente ficou assim, porra, o Mano Menezes é retranqueiro pra cacete e tal. Ele tá levando. Quando chegar nos 30, vai virar maluquice. Ele vai colocar os atacantes e tudo, ele vai empurrar o Flamengo pra trás. E é pressão 20 minutos final. Era isso que eu e todo mundo tava pensando ali da Sul. Era isso que a gente pensava. Quando chegou no 30 minutos, não tinha ideia. Chegou no 30, no 31, no 35, no 40, 45, no 50 e ficou tudo igual, do mesmo jeito. Aí não, filho. Aí não, deixa eu te falar uma coisa. Gugu, mas a escola gaúcha, o Abel, por exemplo, o Abel Braga. O Abel, a escola gaúcha e tudo, o Abel também, em várias situações, ele era um cara mais, segurava um pouco mais o jogo, um cara mais defensivo e tudo, mas ele tinha uma estratégia, né? O time de 2012, um dos maiores times de todos os tempos do Fluminense de 2012, ele tinha uma estratégia. Às vezes ele se defendia fora de casa, inclusive esse time do Abel de 2012 até hoje é o recordista de pontos, todos os tempos, desde o campeonato ponto corrido, como visitante. Ele supera, inclusive, o Flamengo de 2019 de Jorge Jesus, que todo mundo fica falando aí o tempo todo. Ninguém fez mais pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro do que o time do Abel de 2012. Ninguém. Você sofria, mas você era letal. Por quê? Porque você tinha um esquema, entendeu? Ele podia defender, mas ele sabia o que ele queria fazer. Eu repito, o erro é nosso, porque a gente tá cobrando uma coisa de você que você não tem pra oferecer. Entende? Isso é desde lá de trás. Já falei, Gugu, aí você, Mano Menezes, tá assistindo o vídeo e fala assim, porra, Gugu, mas que ingratidão, hein? Salvei vocês da segunda divisão ano passado. Salvou. Salvou, sim, senhor. Foi muito bem, né? Salvou, sim, senhor. Só que é o seguinte, meu querido, entre salvar do rebaixamento e ser campeão, há um Grand Canyon. Para você salvar do rebaixamento, você tem que melhorar um pouco. Porque os times que estão lutando com você no rebaixamento estão esmerdalhados igual. Então, se você melhorar um pouquinho, chegou o Thiago Silva e tal, que na minha visão é o componente número 1 pra gente ter se salvado do rebaixamento, mas o Mano Menezes, evidentemente, tem todos os méritos, e negar isso é escrotidão, é hater, tá? Negar isso é hater, aí você perde a razão. O Mano Menezes teve total mérito em salvar o Fluminense ali. Foi peça fundamental. Não sei se outro técnico ia conseguir fazer o que o Mano conseguiu fazer. Só que pra você sair do rebaixamento, tá todo mundo esmerdalhado. Você parou de se esmerdalhar um pouquinho, tu já sai. Pra ser campeão, tu tem que estar bem pra cacete. Tu tem que jogar muita bola. Tu tem que se reinventar. Tu precisa de algo a mais. Aí é difícil. Uma coisa não conversa com a outra. Salvar do rebaixamento e ser campeão, tem nada a ver uma coisa com a outra. Pra salvar foi legal. Agora, pra ser campeão, pro que a gente quer para 2025 é muito pouco. Eu quero ser campeão da Sul-Americana, entendeu? Eu quero fazer uma Copa do Brasil forte pra cacete, eu quero fazer um brasileiro. Até porque eu acho que o elenco do Fluminense é bom. Que diga o Lescano que o La Vega vai estrear. Porque tem que estrear. Menino de 19 anos, 2 jogadores selecionados, a gente tá doido. Eu sei que deve ter algum processo aí, mas vambora, vamos colocar os meninos pra jogar. Do Ganso eu não vou nem falar mais nada, porque a gente sabe que falta o Fluminense ali é a criação, é a leitura do jogo, e quando o Paulo Henrique Ganso não tá, alguém tem que estar. Porque se não tiver, lascou. Lascou. As coisas não acontecem dentro do campo. Que foi o que aconteceu. Agora, o Mano Menezes é isso. A reflexão em cima do Mano Menezes é um choque cultural de enxergar o futebol. Ele enxerga o futebol de um jeito e o Fluminense enxerga de outro. E quando eu falo Fluminense, engloba tudo. A instituição, o CNPJ, o 33.647.553.000 conta 90, o CNPJ do Fluminense, mas o torcedor do Fluminense e tudo que envolve, todos os sentimentos que envolvem esse clube. É totalmente diferente a maneira com que ele vê. Então a gente não vai se entender, entende? A gente não vai se entender. Gugu,
Qual que é a sua ideia? Não, a minha ideia desde lá de trás era outra. Depois de tudo que a gente viveu em 2024, a minha ideia era outra. A minha ideia era o quê? Que o scout já estivesse estudando um técnico há 2, 3 anos, há muito tempo. O scout está estudando técnico, cacete, assim como o Botafogo viu o Luiz Castro, assim como o Botafogo viu o Arthur Jorge, assim como o Palmeiras viu lá atrás o Abel Ferreira, ninguém conheceu o Abel Ferreira, assim como o Fortaleza viu o Vojvoda, assim como... Eu queria era isso, uma ideia, um estudo feito, fundamentado, analisando um técnico há 2 anos, e trazer esse técnico para dar uma revolução no futebol do Fluminense, marcar uma geração e ter um técnico longevo, com uma filosofia de jogo, uma coisa totalmente diferente dessa dança de cadeira que tem no futebol brasileiro. Dessa dança de cadeira, que a gente faz isso a vida inteira e todos os clubes que experimentaram uma outra coisa, deu certo. Só que isso tem que ter competência também para você enxergar, estudar e poder fazer a contratação. Mas eu esperava isso do scout da diretoria do Fluminense. Não fez! Gugu, você prefere o Renato Gaúcho ao Mano Menezes? Evidente que eu prefiro. É um ídolo do clube, o quarto técnico aí que mais dirigiu o Fluminense da história, campeão como jogador, campeão como... É o ideal para você, o Fluminense? Não, mas entre ele e o Mano, eu prefiro ele, o Renato. Claro que eu prefiro. Com toda a mágica que o Renato tem com o Fluminense, é claro que eu prefiro o Renato. Se ser mudado, agora! Porque vai começar ainda a Sul-Americana. Teve sorteio outro, o Fluminense caiu num grupo bom. Vai estrear o brasileiro. E Copa do Brasil vai continuar. Então tem que ser agora. Porque você pegar esse técnico e jogar ele no Fluminense, no meio da competição, sem ele poder trazer jogador da confiança dele, sem ele poder montar um esquema tático que ele quer, ele vai ter que pegar um time que não é dele e se adaptar. E a gente sabe que isso não funciona. Então se tem um momento para ser feito, é agora. Se tem um momento para agir, é agora. Ok? Coloca no comentário.